Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Barbosa e você está aqui no meu canal de Química no YouTube. Na verdade, nem é de Química, né? De tudo que é ciência aí, especialmente a Química. Então, antes de começar esse vídeo, não deixa de baixar o player aqui, ó, se inscrever aqui no botãozinho vermelho, ativar o sininho para todas as notificações e de compartilhar esse vídeo caso você queira ir com outras pessoas que também precisem de aulas de Química em alto nível, tá certo? E na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre classificação das substâncias e alotropia. É um conteúdo bem interessante, um conteúdo bem simples lá do início da Química Geral. Então se você tem dúvidas em conteúdo, se você não sabe ainda como você deve começar a estudar Química no Enem, acompanhe aqui essa nossa playlist até a prova do Enem e tire todas as suas dúvidas. Não esquece de me seguir também nas redes sociais, que lá a gente pode bater um papo mais próximos uns com os outros, tá certo? Então, olha só, quando a gente fala de classificação das substâncias, a gente pode classificá-las de várias formas diferentes. Mas a classificação mais interessante de todas elas é quanto à característica de formação. As substâncias elas podem ser tanto simples como podem ser compostas. O que são substâncias simples? Elas são constituídas por um único elemento. Então, substâncias simples são constituídas por um único elemento. Por exemplo, o H2 tem dois átomos, mas o elemento é um só, que nesse caso é o hidrogênio. O O3, que é o ozônio, ele tem 3 átomos, mas tem apenas um elemento, que nesse caso é o oxigênio. Da mesma forma acontece com o enxofre 8, que tem 8 elementos, mas 8 átomos, mas só tem um elemento, que nesse caso é um enxofre. Ok? Já as substâncias compostas, elas são constituídas por mais de um tipo de elemento químico. Por exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico, tem dois elementos distintos. Tem o hidrogênio e tem o cloro. E tem dois átomos, um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Se eu pegar aqui o ácido sulfúrico, eu tenho 3 elementos diferentes. Então, eu tenho o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. E nesse caso, eu tenho 7 átomos. 2 de hidrogênio, 4 de oxigênio e 1 de enxofre. E por aí vai. Então, simples, um único elemento, compostas, mais de um elemento. Se você quiser verificar se realmente aquela substância é uma substância simples ou composta, você pode utilizar esse seguinte macete, olha só. Se você consegue pegar a substância e decompor ela em substâncias simples, então ela era substância composta, tá? Se essa decomposição agora for apenas para elementos, né, você não conseguir decompor ela em duas ou mais substâncias simples, você agora tem apenas elementos. Então a substância composta se decompõe em substâncias simples e as substâncias simples podem se decompor apenas em elementos, ok? Existe um fenômeno, pessoal, que acontece especialmente com substâncias simples, né? Que é a alotropia. O que é a alotropia? A alotropia é um fenômeno na qual estruturas diferentes formadas pelo mesmo elemento têm características completamente diferentes. Os átomos que apresentam, os elementos, melhor dizendo, que apresentam as melhores características alótropas, né? Os melhores alótropos, são 4. O oxigênio, o fósforo, o enxofre e o carbono. E a gente vai falar um pouquinho deles agora. Começando pelo oxigênio, né? A gente já conhece que é o gás oxigênio, que é um O2, que é um gás incolor, inodoro, que é imprescindível para a respiração dos seres vivos. É comburente, ou seja, ele reage com combustível, gerando a reação de combustão. E ele corresponde a cerca de 20% da nossa atmosfera. Então tá aí o gás oxigênio, que é um dos alótropos do elemento químico oxigênio. O outro alótropo é o ozônio, né, que agora é o O3. Veja que o oxigênio era O2, aqui eu tenho O3. Nesse caso, olha as características do ozônio. Ele é um gás azulado, possui cheiro forte e irritante. Ele auxilia na proteção de radiação UV. Vamos lembrar dele lá na nossa camada de ozônio, que é super importante, né? A camada de ozônio ela é importante para isso. Ele é usado como bactericida, alvejante e desodorizador de ambientes. Então, o ozônio ele é utilizado em vários outros processos. Então, a conversão de oxigênio em ozônio se dá na presença de luz e calor, e essa conversão é o que justifica, por exemplo, a quebra da nossa camada de ozônio, dependendo aí do que esteja acontecendo e da emissão de outros gases, ok? Qual é a vantagem, por exemplo, de se utilizar ozônio nas piscinas? Evita o agravamento de problemas alérgicos e respiratórios, não causa ardência nos olhos, ajuda a prevenir micoses e outras doenças de pele e elimina com eficácia todos os micro-organismos, inclusive aqueles que são responsáveis por causar otite, inflamação nos ouvidos, e que essa otite, né, esses micro-organismos acabam atacando especialmente crianças e profissionais que ficam muito tempo na água. O grande
a grande questão de se utilizar o ozônio com maior frequência é o preço. O ozônio ele é um pouco mais caro e você precisa de uma estrutura melhor para conseguir utilizar o ozônio para limpeza de piscinas, ok? Quando a gente fala do fósforo, a gente tem dois tipos, o fósforo branco e o fósforo vermelho, tá? O fósforo branco, que é o P4, ele sofre combustão espontânea quando em contato com o ar, então ele fica armazenado dentro de vidro, geralmente com água, né, submerso em água. Ele deve ser armazenado imerso em água para impedir o contato com o oxigênio do ar. Ele é extremamente tóxico e é utilizado na fabricação de bombas incendiárias. Então, o fósforo branco, na menor exposição que ele tem ao oxigênio, ele libera uma grande quantidade de energia, né? Então, esse fósforo branco em contato com o oxigênio sofre combustão, formando aí o P4O10, que é o composto desse fósforo quando exposto ao ar. Então, perceba que assim que ele é exposto ao ar, ele entra em combustão espontânea, liberando uma quantidade considerável de energia. E qual é o outro alótropo do fósforo? É o fósforo vermelho, né? Ele tem características completamente distintas. Ele não sofre combustão espontânea quando em contato com o ar. É formado por macromoléculas, embora o arranjo seja parecido, mas são várias cadeias unidas, né? E ele é utilizado na fabricação de palitos e caixas de fósforo, né? O fósforo vermelhozinho, aquele que a gente tem na ponta do palito de fósforo que a gente usa, tá? Quando a gente fala do carbono, o carbono tem vários alótropos diferentes. O mais conhecido deles é o grafite, tá? Então o grafite está lá na presença lá da pontinha do lápis, enfim. Ele tem uma estrutura bidimensional, além de outras características interessantes. Olha só, ele é um bom condutor, tá? Possui aromaticidade, que isso a gente vai ver, para quem tem dúvida, a gente vai ver isso lá em química orgânica, mas você vai saber o que é. Ele é insolúvel em água, tá? Tem carbonos com hibridização sp2. É um sólido com rede covalente, ele é sólido macio e tem um brilho metálico dependendo do seu polimento, ok? Um outro alótropo do carbono é o diamante, tá? Então o diamante ele tem uma estrutura agora tridimensional, diferentemente do grafite que tem estrutura bidimensional. E o diamante ele tem outras características um pouquinho diferentes. Ele é um isolante elétrico, lembrando que o grafite era um bom condutor. Tem alta condutividade térmica, também é insolúvel em água. Os carbonos apresentam hibridização sp3, são carbonos que possuem apenas ligações simples, tá? É um sólido com rede covalente e é muito duro. O diamante, pessoal, ele pode ser utilizado até em pequenas lâminas, né, ou grandes lâminas, para cortes muito precisos e muito duros, porque ele tem uma dureza extremamente alta, tá certo? Existem também outras formas alótropas do carbono, como por exemplo o fulereno, né? O fulereno ele pode se apresentar em duas subformas, a buckball e os nanotubos, tá? Eles são alótropos do carbono que possuem estruturas tridimensionais formadas por pentágonos e hexágonos. Inicialmente, falando dos buckballs, né? Eles são condutores de eletricidade, são solúveis em solventes orgânicos, possuem aromaticidade, a hibridização dos carbonos é sp2 e eles são formados por 20 hexágonos e 12 pentágonos, tá? Então, geralmente, eles podem ser utilizados como bolas transportadoras. Você pode ter uma substância dentro e você pode transportar isso através da presença desses fulerenos. Já os nanotubos também são condutores, possuem aromaticidade, têm carbonos sp2, mas existem outras características diferentes aí dos buckballs, né? Por exemplo, eles são 100 mil vezes mais finos que um fio de cabelo, têm alta resistência mecânica, alta condução térmica e elétrica, tá? O grafeno é uma nova forma alotrópica do carbono, formada por uma única camada de carbonos sp2, agrupados em um arranjo semelhante a uma colmeia. O grafeno, pessoal, pode ser utilizado até em baterias. Então se fala muito na geração de baterias de grafeno, mas ainda estamos muito aquém disso, porque é muito caro. Então a gente precisa primeiro entender como diminuir o custo do processo de formação desse grafeno, para que posteriormente a gente possa utilizar ele aí de uma forma um pouco mais aberta, um pouco mais intensa, tá? Então veja aqui a diferença, ó. O grafeno, olha a espessura do grafeno, olha a espessura do grafite. Então 1 milímetro de grafite, ele tem basicamente 3 milhões de folhas de grafeno. Então você teria, já pensou, uma bateria de grafeno muito fininha, sem quase ocupar espaço, com capacidade energética muito grande. Então, ó, se liga aqui. 1 kg de grafite em pó custa R$20. 1 kg de grafeno custa R$8.000. Então perceba que existe aí uma diferença ainda muito grande em relação à utilização de grafite normal e o grafeno, que é um alótropo do carbono. Então, quais são as principais características do grafeno?
maiores condutividades térmicas e elétricas conhecidas, extremamente denso, nem mesmo o hélio, o menor dos átomos gasosos, pode atravessar o grafeno, 100 vezes mais forte que o aço, estrutura totalmente bidimensional, ele não possui praticamente espessura, pode ser utilizado como condutor ou semicondutor e sua condutividade chega a ser 10 vezes superior à condutividade do cobre. Então perceba que é um alótropo muito interessante. Então, fazendo um resumo dos alótropos que são do carbono, a gente tem o grafeno, o nanotubo de carbono fullerene, né, que é a buckball, o grafite, o diamante, o carbono amorfo. Então a gente tem diversas características relacionadas a os alótropos do carbono. De longe é o elemento que mais possui alótropos, certo? E para a gente encerrar, a gente tem também o enxofre, né? Então o enxofre, ele pode ser na forma de rômbico ou monoclínico, né? Dependendo da característica, dependendo da forma, você tem um desses dois alótropos. E uma curiosidade importante é que existe uma doença chamada de doença do estanho, né? Que acontece quando o elemento é elevado a temperaturas muito baixas. Nessa condição, o reluzente estanho metálico começa a se tornar friável e se esboroar num pó cinza. Continua sendo estanho, mas com uma forma estrutural diferente, forma um alótropo. O que na verdade é que ocorre é uma mudança alotrópica estrutural de estanho branco para estanho cinza. Esse processo que é apresentado aqui no vídeo levou cerca de 20 horas a uma temperatura controlada de menos 40 graus Celsius, ok? Então aí é uma mudança entre as formas alótropas, mesmo a gente sabendo que são formadas pelo mesmo elemento químico. Gente, agradeço vocês terem ficado comigo em mais uma aula. Não esquece de acompanhar todo o conteúdo aqui no canal. Se você me acompanhou até o finalzinho dessa aula, não esquece de se inscrever aqui embaixo para dar aquela moral, para a gente conseguir produzindo mais vídeos para vocês, tá certo? Um cheiro e um queijo. Até a próxima. A gente se vê.